Atenção, senhoras e senhores, atenção a todas as viaturas. Está começando mais um episódio do QRX na Rede, o nosso podcast da Resquad. E hoje nós temos aqui um convidado especial que, inclusive, não faz parte da nossa área de atendimento pré-hospitalar. Pois é alguém que vai agregar bastante valor com a gente aqui, com bastante informação bacana. É o Luiz Augusto, da Up to Sales. Meu inglês cada vez melhor. Não, vocês têm que me agradecer. Também... Isso aqui é um crescimento cultural absurdo. A Letícia também aqui, junto nessa essa trocação de ideia aqui, muito conteúdo bom. Então, Letícia, por favor. Olá, vamos para mais um episódio do podcast QRX na Rede. Como o Anderson falou, nós temos hoje um convidado que não é da área de atendimento pré-hospitalar e nem da área de rodovia, né? O Luiz Augusto, ele está como diretor de planejamento estratégico da empresa Up to Sales. E ele trouxe um tema interessantíssimo, né? Em princípio, parece que não tem conexão, não faz sentido, mas o tema é geração de demanda. E, Letícia, o que isso tem a ver com a gente na área de atendimento pré-hospitalar, da área de rodovia? Como assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É um assunto, assim, que eu tenho certeza que vai despertar muita atenção de todo mundo. E, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos começar falando um pouco sobre o conceito. O que quer dizer a tal de geração de demanda? Vamos falar um pouco sobre o conceito. Opa, tudo bem, Letícia? Tudo bem, Anderson? Acho que, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que são duas áreas totalmente diferentes, distintas, mas eu acho que existe muita conectividade. Acho que o mundo está conectado, então... Mas eu acho que o primeiro papo que a gente tem que fazer aqui é... Vamos fazer um acordo, evitar termos da área de vocês, temas da minha área. Legal. Por quê? A gente está trazendo dois mundos totalmente diferentes. Então, provavelmente eu vou distribuir muito para minha rede. Então, se eu começar a falar o startupês aqui, opa, Luiz, para, que a minha rede não vai entender. E a gente também. Legal, ótimo, bacana. Então, acho que a gente pode até mudar o tema, né? Falar de conectividade. A gente está conectando dois mundos aí diferentes. Maravilha. Então, o primeiro tema, geração de demanda. Então, o que seria geração de demanda? Atrair potenciais clientes para as nossas empresas. Então, isso passa por todo um processo. Então, para que existe uma empresa? Para que existe um produto, serviço? Para resolver alguma dor, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que atender. A gente está resolvendo alguma dor de qual grupo de pessoas, qual grupo de empresas. Então, a gente tem que entender essa dor, pesquisar muito quais são as empresas que a gente vai abordar, fazer essa primeira abordagem, fazer a venda, trazer para o nosso mundo. Quem são as pessoas por trás dessas empresas? Então, eu não vendo. O meu negócio é B2B. Já veio o primeiro termo aí. B2B é business to business, de empresa para empresa. Mas por trás de uma empresa tem pessoas. Então, eu acabo vendendo para pessoas. Tá? Pessoas conectam com pessoas, né? Isso. E depois, empresas com empresas. Então, geração de demanda é atrair potenciais clientes. A gente vai entrar um pouquinho mais no assunto, falando como que eu atraio clientes para minha empresa. Através eu trabalho muito com prospecção ativa, mas aí a gente vai falar um pouquinho de marketing, que é isso que está acontecendo. Então, o podcast é uma ação de marketing. Então, a minha expertise é prospecção ativa, mas nem por isso eu deixo de utilizar canais de marketing também. Legal. E como essa geração de demanda, vamos pensar agora, como que ela se aplica em todo esse contexto nosso do APH e de rodovia? O que é APH, Letícia? Atendimento pré-hospitalar. Justo. Aqui. Atendimento pré-hospitalar e rodovias, né? Então, nesse nosso mundo, o que tem? Qual é
aplicabilidade, né, em relação à geração de demanda? Legal. Vamos falar um pouquinho de Resquad, então? Vamos. Hoje o produto de vocês estão vendendo para quem? Para quais pessoas, quais empresas? B2B, B2C. B2B, B2C. Ó, A gente aprendeu o que era, né? B2C não, mas aí. Não, Ainda não, e aí? Pode mandar. B2B é business to business. Isso. E B2C é business to consumer, né? Isso. Que é o Empresas para clientes. de Consumidores. consumidores, para clientes, né? Isso. É isso. Então, hoje, vamos olhar para a Resquad, né? Então, Sim. a gente tem esses dois leques aí, né? Então, depende do produto, né? Então, por exemplo, se a gente está falando do podcast, vamos falar sobre o podcast. A gente Certo. está entregando para quem? Isso. A gente está entregando para pessoas. Isso não quer dizer que a gente também não conecta empresas, né? Tanto você está aqui como Up to Sales. Sales, né? E a gente já teve Arteris, a gente já teve Romato, Resgatec, enfim, né? Então tem toda essa movimentação, né? Mas assim, voltando agora para a geração de demanda, entrando nessa área nossa de atendimento para hospitalar, o carinhoso APH, né? E a parte de rodovia. Por exemplo, vou te perguntar. Isso serve para um autônomo, tipo, vamos colocar um profissional da saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, enfim, serve. Aonde que a gente entra com essa geração de demanda? Dentro de um contexto, né, que envolva um profissional. Legal. Então, acho que não só para essa área, acho que qualquer outra área, né? Eu posso ser um profissional da área da saúde, um enfermeiro, estou procurando um emprego. Eu vou me conectar com as empresas que eu quero entrar, que eu quero ser selecionado para trabalhar nessa empresa. Exemplo, vamos falar um pouquinho de uma construção de uma máquina de vendas, funil de vendas, beleza. Então, para um enfermeiro ser contratado, ele precisou disparar 10 currículos para passar por 2 entrevistas e ser selecionada por uma empresa. Sim. Tá? Se ele mandasse só para um, qual era a chance dele ser contratado lá no final? Mínima, só se ele deu muita sorte. Então, vamos supor, lá no topo do funil, tá? Funil é um conceito de vendas, né? Onde que eu tenho no topo a maior parte da geração de demanda de potenciais empresas e vai afunilando em cada etapa. Então, se eu mandar para 100 empresas e eu só preciso ser contratado em uma, cara, a minha chance aumentou. Então, isso serve para qualquer profissional, então, sei lá, até em todas as áreas, então. Até um estudante universitário. Sim. Ou um estudante que está prestando vestibular. Ele vai lá, ele faz 5 vestibulares. Ele tem a mais chance do que... Sim. Esse, se ele fizer somente, é isso mais fácil. E a gente vai entendendo, né? Então, na construção de uma máquina de vendas, a gente vai entendendo. Putz, para fazer uma venda, eu preciso fazer 10 ligações. Depende muito de cada cenário. Sim. Para fazer uma venda no cenário X é 10 ligações. Por outro segmento é 5. Então, isso se aplica em qualquer ramo de negócio, qualquer profissão. Então, não é simplesmente para o médico e para o enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem, o socorrista que dá treinamento, que dá curso, ele consegue seguir a mesma linha. Se ele dá curso, tá aí um baita negócio. Ele criar a maquininha dele de prospecção. De manhã eu acordo, eu mando 10 e-mails, mando 10 WhatsApp, alguém vai me retornar. Sim, tá. Sim. Legal. E a gente tem que entender um pouquinho de multicanalidades, né? Então, o mundo está cada vez mudando. Exemplo, há 10 anos atrás, para eu fazer uma prospecção, era muito mais assertivo o telefone. Fazer o telefone. Sim. Hoje, Brasil é o WhatsApp. É bizarro ligar, né? Não, a gente liga. A gente liga bastante, E tá? quando liga no WhatsApp ainda. Não, mas eu digo assim, as pessoas... não é a mesma coisa, né? A frequência de ligação, né? As pessoas... às vezes, Principalmente do fixo. Mas dependendo do negócio... A necessidade. Não, a necessidade e a taxa de conversão é bizarra, é muito maior por telefone. Você acabou gerando um rapport, você acabou
Rapport, isso. Rapport é criar a conexão entre eu e a Letícia, eu e você, sabe? Então, aquela brincadeirinha no começo da ligação, essa brincadeirinha que a gente deu aqui no começo, já tentando fazer no rapport ali com o pessoal de casa. Então, é uma técnica, né? Nada mais é que uma técnica. Quebra o gelo, isso. consegue aproximar, né? Pessoas conectam com pessoas. Então, hoje a gente tem que usar muito bem a multicanalidades. Então, geralmente, para eu falar com uma empresa, para falar com uma determinada pessoa, eu uso o LinkedIn. Do LinkedIn, eu vou para uma ligação, que para mim é muito mais quente. Sim. Não deu bom, vou para o WhatsApp e e-mail. Então, às vezes, eu usei 4, 5 canais diferentes para falar com um potencial cliente, né? Então, e a gente tem que dominar. O jeito de falar no WhatsApp é totalmente diferente de falar numa ligação. A gente tem que entender. Existe técnica para isso. Exemplo, galera, uma dica, quando vocês forem abordar uma empresa, uma pessoa ali no WhatsApp, manda, olá Letícia, tudo bem? Desperta a curiosidade, não manda aquele textão gigantesco que ela não vai responder. Agora, se ela respondeu boa tarde, ela vai ficar com vergonha de não responder depois. Ai, legal. Chamar pelo nome também. Sim. Porque senão fica parecendo... Muito, Inteligência artificial. Né? Isso. Muito call center, né? Uma ligação da TIM também, uma Vivo. Mala direta, existe essa? A gente pode falar mail, né? Disparo por e-mail. Massa, mas mesmo por e-mail existem automações, existem plataformas que você vai colocar o nome da empresa, o nome da pessoa, então, para deixar um pouquinho mais quente, né? E é bom, e é sempre bom a gente estudar a empresa que a gente vai abordar antes da ligação ou antes do WhatsApp e a pessoa, para gerar rapport. Vamos supor que a Letícia torce pro Atlético Paranaense. Não vamos supor. Eu sofro pelo Atlético Paranaense. Se eu for coxa, eu já não vou dar essa bola fora numa ligação. Então evitem temas polêmicos também. Conhecer, né? Conheça a pessoa. Então, e hoje as pessoas dão muitas dicas, né? Através das redes sociais, Instagram, Facebook. O Instagram, Facebook sabe mais de você do que a sua própria família, com certeza. Olha só. Faz sentido. Com certeza. Faz sentido. Luiz, você comentou sobre o LinkedIn. Correto. Considerando que a gente tem aí um pouco mais de 180 milhões de pessoas que têm acesso à internet no Brasil. Legal. Um número que você comentou que é aproximadamente 63 milhões de brasileiros que estão dentro do LinkedIn. Isso, correto. É esse número mesmo, 63, 65, deve estar por volta desse número. É muita gente. É muita gente. E hoje eu tenho certeza que a maior rede profissional do mundo, porém a mais qualificada também. Então ninguém tá lá para ver fofoca, ninguém tá lá. A galera... Muito mais assertiva. Isso, muito mais assertiva. Lá eu tenho onde a pessoa mora, qual é o cargo que ela tá, o que ela gosta, o que ela já estudou. Então, qual empresa ela trabalhou, quais empresas ela já trabalhou. Então, é uma rede ainda muito pouco explorada no Brasil. Tá? Então, até saiu recentemente uma entrevista ali um podcast com o Ricardo Amorim, que ele falou que é um absurdo tanto de negócio que se deixa na mesa. O dinheiro que deixa na mesa, né? Hoje eu passo muito mais tempo no LinkedIn do que no Instagram. Facebook já nem se fala. Então, meu LinkedIn tá beirando umas 18 mil pessoas. Olha só. Mas há muito tempo trabalhando com ele também. E essa conectividade que você comentou, a gente teve um exemplo aqui de uma pessoa, né, que você falou, olha, nem é da minha área, nem nada, colocou lá 15 pessoas que têm conexão em comum, né? Então a gente vê, né, que isso tá muito em volta, né, das pessoas, existem essas conexões. E isso a gente tá falando de pessoas bem próximas, né? Sim. Então, Brasil... eu conheço... Você conhece ele, eu conheci hoje. Então, tá próximo. Mas essa conectividade é absurda. Tem até um estudo, não sei de quanto que a gente tá pelo menos, no máximo, 6 pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo. Como que é? Fala de novo. Deixa eu pegar uma... Como é que é o negócio?
Deixa eu dar bizu. Bizu quer dizer a dica, né? Existe um estudo, eu acho que muito tempo atrás, isso não é novo, então isso me chamou a atenção, que a gente está uma distância de qualquer outra pessoa do planeta, no máximo em 6 pessoas. Entendi. Então eu posso ser amigo do Anderson, que é amigo do João da padaria, que é amigo do prefeito da cidade tal, que chegou no presidente da República, exemplo. Entendi. Então, se eu quero falar com o João da padaria e o Anderson tem a conexão com ele, o Anderson, você pode fazer essa ponte para mim? São estratégias, né? Sim. Tem algum exemplo legal? Vamos ver um clipe. Passa o bizu, cara, porque de fato eu não fazia a menor noção disso. Eu sempre entendi a importância do LinkedIn, tudo. De fazer conexão, mas não... Mas não nesse potencial e com esses dados, né, cara? Não digo só LinkedIn, tá? Pode ser outras redes sociais também. Sim. Exemplo. Ontem... trazer até um caso engraçado, né? Eu tenho um amigo meu que é muito fã da Joelma. Eu também sou. Não é mais Calypso, né? Pelo que eu vi ontem, então... Não é mais? Não, acho que é Joelma, não sei como que tá esse negócio, né? E ele queria muito falar com ela. Calma, galera, ele não conseguiu falar ainda. Já fica aí também. Aí eu comecei a estudar sobre a Joelma, sobre quem são as pessoas em volta dela. É claro, a primeira coisa que eu fiz, como qualquer outra pessoa faria, é mandar um direct pra ela. É óbvio que ela não vai responder. Ou só se eu tiver muita sorte. Aí beleza, já que ela não respondeu, fui para as pessoas próximas dela, estudei. Quem que é o assessor da Joelma? Tal, beleza, achei Instagram, mandei mensagem. Achei LinkedIn, mandei também. Bailarinos, também mandei mensagem. O que eu cheguei mais próximo, tá? Então foi de uma agência de publicidade que trabalha para ela. Entrei no perfil dessa agência no LinkedIn. Olha só. Pasmem, tinha o WhatsApp da diretora da agência lá. Fui lá e mandei um WhatsApp pro... muito mais fácil. No LinkedIn, muita gente deixa o telefone pessoal, tá? E o e-mail pessoal. Fui lá e comecei a conversar. Ela falou, opa, como você conseguiu meu telefone? Eu falei, faço isso o dia inteiro. Prospecto, pessoas, empresas o dia inteiro, então... Mas brincando, eu mandei umas 10 mensagens, fiz ligação também, mas não consegui. Fiz uns 10 contatos para conseguir converter um, tá? O que acontece? Geralmente as pessoas fazem aquele contato de impulso. Putz, eu quero falar com a Joelma, eu vou falar com a Joelma. Vai direto. Não deu certo, parou por aí. Então, no comercial, na prospecção, a palavra que vem na cabeça que vocês têm que ter em mente é resiliência. Para cada sim que a gente consegue, a gente pelo menos levou uns 10 nãos. E faz parte? Faz parte. Tá tudo certo. E você aprende com isso também, né? O não você já tem, você vai atrás da humilhação. Então não desistam, entendeu? Isso serve pra qualquer coisa. São um ótimo. Cara. Ela poderia me xingar, poderia falar qualquer coisa, mas eu ia ser mentorar. Você tá procurando uma mentoria de coach, estamos aqui. Luiz Augusto. Então é normal levar não, é normal e faz parte. Então, mas o sim uma hora vem. Então é só... O importante é... Isso, e brincando, essa prospecção que eu fiz atrás da Joelma, no máximo eu levei meia hora, tá? Pra conseguir chegar nela. Assim, próximo dela. Aí essa pessoa, vou mandar para uma pessoa mais próxima dela. Se essa pessoa não me responder, depois de 2 dias você me chama que eu vou chamar outra pessoa. Então, olha só. É legal. Também tem outra parte, né? Eu preparei a mensagem antes. Eu fiz algo que chame a atenção. Então, é simplesmente tentar falar técnica. Tem técnica. Entendi. Que legal, né? Cara, muito bacana. Aí quando a gente escuta você falar, a gente fala, mas isso é óbvio, tá? Mas é óbvio, mas você não fez. Falando agora, né? Porque tô pensando aqui, por exemplo, tem vários enfermeiros que prestam serviços, por exemplo, de acupuntura e outras. E assim,
Cara, eu arrisco dizer aos meus colegas que a grande maioria não pode ter especialização. Então, eu arrisco dizer que a grande maioria não sabia dessa estratégia, desse, Tá vendo? né, eu estou dando um exemplo de tantos outros. Essa conectividade, inclusive na busca pelo emprego, não simplesmente se candidatar a uma vaga, né? Porque LinkedIn você se candidata à vaga, ou as vagas que estão lá conectam as suas habilidades, o que você colocou lá como profissão. Beleza, tá aí tudo certo. Mas essa conectividade que ele está trazendo. E assim, a gente pensando dessa forma também, e sabendo que o índice de desemprego, né, e fica o entendimento para todo mundo se aprimorar, né, para poder buscar sair mais do mesmo, que é fazer tão simplesmente lá a entrega do currículo, né? Legal. Mas olha que bacana. Acho que até para os profissionais, você trouxe o caso de acupuntura, né? O profissional de acupuntura. Quantos desses estão no LinkedIn? Sim. Se eu parar para pensar, são poucos, né? Então, e é uma rede qualificada. Eu comecei ontem um trabalho para um salão de beleza, só teste, que eu quero falar. O meu foco é B2B. Eu falei, mas eu vou testar B2C também, só para testar. Beleza, salão de beleza em Curitiba. Pouquíssimos no LinkedIn, nenhum fazendo ação. O que tinha ali era talvez mais profissionais procurando ali emprego, recolocação e tal. Colocou que trabalha no salão tal, mas nenhum fazendo ação. Fui lá, montei o LinkedIn da pessoa, montei o perfil da empresa no LinkedIn também, e comecei. A gente tem limite de envio de convites por pessoas na rede também. Claro, toda rede tem uma trava ali, principalmente o LinkedIn, que ele quer te cobrar muito, né? Então fui lá, comecei tranquilo. Em 30 minutos, já mandei ali o WhatsApp dele para uma pessoa, beleza, já pingou. Por quê? Você já recebeu abordagem num salão de beleza no LinkedIn? Gente, não. Não. É um oceano azul. É um oceano azul, pouco explorado. Pouco explorado. Do Brasil. Mas tem chove muito de gestão de Potencial tráfego, enorme, né? no Instagram, né? A gestão de tráfego no LinkedIn, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ele fazendo uma comparação com as outras, é um pouco mais caro, não é? Show. Mas aí eu tô falando de orgânico. A minha técnica é orgânica. Aí, ó, isso é importante. Tá cada vez mais caro o Meta, então, que inclui Facebook, Insta, Google também, sendo que eu tenho uma rede esquecida. Pouco explorado. Pouco explorada. Beleza. Se eu for falar de vender algo para um profissional de RH ou uma solução de RH, cara, não. No LinkedIn também, já podemos falar que tá pau a pau com o Instagram, né? Porque é muito concorrido lá dentro, né? Então, praticamente todo profissional de RH tá no LinkedIn, né? E essas pessoas são altamente abordadas. Mas num salão de beleza? Não. Zero. Tô nadando de braçada. Olha só. Caramba. Legal, né? Dicas, dá uma dica, beleza. Já mandei um textão lá, feito por inteligência artificial, que hoje você cria um texto aí. E a luz Claro, pessoal, contratem um redator que vale muito mais a pena. E não substitui, né? Sim, não. Ver que A tecnologia, ela veio para ajudar. Ela facilita, ela otimiza o nosso tempo, tudo, mas ela não substitui. Não, com certeza não. Oceano azul que é principalmente dessas profissões, ou vamos chamar de instituições, que utiliza menos, como é o caso do salão de beleza, né? E até é engraçado, porque pelo que eu vou dizer, eu aqui, um afegão médio sobre rede social. Quando eu olho para o LinkedIn, automaticamente me arremeta a algo extremamente profissional, extremamente formal. Então, eu receber uma conexão por ali é outro peso do que eu receber uma mensagem pelo WhatsApp, né? De qualquer outra. É diferente, de fato, dá uma... Cara, parece... É mais sério, é uma sensação, pelo menos. E tomara... mais confiabilidade. E tomara que A sensação é que é mais confiabilidade. E tomara que o LinkedIn não vire um Instagram da vida, né? Não é lugar pra fofoca, vamos focar no profissional mesmo. Não pode nem fazer uma dancinha lá?
Nunca vi. Cara, que é bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora que caiu na minha cabeça. Vocês falaram da dança, eu lembrei do TikTok, né? Inevitável, né? Fazer essa associação. Existe essa abordagem pelo TikTok? Menos. Eu não sei muito pouco de TikTok, então... Não, Porque eu acho que diferente foco, né? São diferentes focos diferentes, É, né? E também, porque é muito... Eu tenho dificuldade, eu vou falar pra você, eu tenho uma dificuldade tchadona, né? Eu sou tranquilo. Agora, as pessoas mais jovens, né, utilizam bastante, né? Com certeza, aí tem perfis diferentes, né? Então, Para objetivos diferentes, né? objetivos diferentes. Provavelmente a idade média no TikTok é muito abaixo do LinkedIn, Ah, sim. mas principalmente fora do Brasil, então... Adolescentes com 12, 13 anos já estão no LinkedIn, então o Brasil está um pouquinho atrás. Então, geralmente, a pessoa acaba entrando no LinkedIn na fase ali de começar a procurar emprego. Fora não, já estão construindo a própria marca pessoal, né? Nada mais é do que o LinkedIn é a sua marca pessoal profissional ali dentro. Isso se constrói na escola. Começa a construir na escola. Olha só. Bacana. Quantos cursos que a pessoa pode fazer? E você vai colocando, vai alimentando aquilo ali, né? Todo o teu perfil ali no LinkedIn. Igual você falou, você tem 18 mil conexões? Próximo disso. Deve estar próximo disso. E assim, são pessoas de todas as... Aleatórios. né? Sim. Aham. E que você foi construindo ao longo do tempo, né? Do tempo. Eu dei muito... trabalho muito com prospecção, então eu vou atrás das conexões que fazem sentido para mim. Então, eu já dei vários cursos, então já fiz muito programa de recrutamento e seleção, então muita gente acaba adicionando também, então aí vai crescendo. Então é bom que conforme vai crescendo, eu vou aumentando minha conectividade com as outras pessoas. Então hoje eu tenho, sei lá, desde presidente de grandes empresas até uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho. Entendi. E, sinceramente, eu aceito todo mundo. Eu não deixo de conectar com ninguém. Cara, eu já fui muito ajudado dentro do LinkedIn. Para eu entrar na área de pré-vendas, eu não sabia nada sobre a área de pré-vendas, construção de uma máquina de vendas. E muita gente eu fui lá abordando e me ajudou, me deu dicas. Então, hoje também é uma maneira um pouquinho de retribuir também. Converso com todo mundo também. Então, isso que é interessante. Provavelmente, quero saber sobre um tema, procura uma pessoa no LinkedIn e chama para conversar. Legal. Pode ser que tem muita gente que não vai falar nada, mas com certeza alguém vai parar meia horinha, vai te chamar para uma call ali. Vamos, vem que eu vou te explicar. Então, que legal. Muito legal. Eu tô aqui até... Muito legal mesmo, né? Porque assim, por exemplo, quando a gente fala na área do atendimento pré-hospitalar, a gente precisa se conectar com um especialista. Sim. Cara, raramente você vai conseguir ligar para ele se você nunca conversou com ele, né? Então, por ali você faz o início da conexão. E às vezes só dele te aceitar, já vai abrir o número do celular dele. Entendi. Aí você pode ligar. Uma outra técnica, eu preciso vender para o diretor de marketing. Ou gerente de marketing, sei lá, qualquer cargo ali de liderança, e que o cara não te responde. Às vezes o CEO da empresa, o presidente da empresa é mais simpático do que quem tá abaixo. Vai lá e fala com o dono da empresa, o cara foi altamente receptivo. Olha só. Aí não, fala com o gerente de tal, ou fala com o gerente da área tal. Você vai lá, eu falei com o seu Marcos, que é presidente aí da empresa, ele pediu para marcar uma reunião com você. Tá marcado. Não tem nem E o cara te ignorando por dias ali. Olha só. Que legal, né? Pode ser tanto... né? São várias oportunidades que dentro de uma plataforma ela produz de negócio mesmo, cara, não é apenas, por exemplo, na minha ignorância, tô procurando aí colocação no mercado, mas é só isso. E no final, é lógico, tem a questão do relacionamento em si, mas até como o próprio Ricardo Amarim colocou, né? Que tá deixando dinheiro. Não, porque é dinheiro, né? É dinheiro. Tá podendo
que rodar, né? Sim. O negócio tem que rodar. E quais são os desafios, vamos dizer assim, os maiores desafios que, de forma unânime, que você consegue enxergar dentro de todos os setores que hoje você atua ali com os teus clientes? Que é um desafio mesmo, que existe uma dificuldade ali que você consegue enxergar, que a gente ainda está engatinhando, né? E que falta aprimorar muito aí para frente. Legal. Então, hoje eu atendo desde pequenas startups, então, sei lá, N assuntos diferentes, produtos, serviços diferentes, até grandes corporações como o banco, né? Acho que o maior desafio nosso é entender rapidamente que se a empresa contratou a gente, ela está com um problema no comercial e ela precisa resolver. E ela quer isso para ontem. Ela tentou implementar a máquina de venda, gerar vendas lá, não, por algum motivo, alguma falha de processo não deu boa, e ela veio correndo para a gente. Então, o meu discurso para falar com a Resquad é totalmente diferente do que falar com uma empresa que me contratou para vender inteligência artificial focada em ESG. Entendi. E a gente tem que pegar isso muito rápido. A gente começa a entregar resultado ali em 2, 3 semanas. É claro que a gente tem um período de amadurecimento, de rampagem natural. Então, mas a gente tem que aprender muito rápido a vender da Resquad e vender de um banco. Então, esse é o maior desafio. Então, mas hoje o nosso desafio dentro da empresa é entregar resultado para qualquer empresa que faça, principalmente B2B, tá? Venda empresa para empresa. Então, a gente utiliza muita tecnologia com o fator humano. Eu não acredito numa prospecção de sucesso, uma venda de sucesso 100% automatizada, robôs, sistemas, e uma venda 100% fator humano. Não, eu tenho que usar a tecnologia para impulsionar o humano, tá? Tem que unir essas duas forças, porque é a união dessas duas forças que você tem um bom... Tá cada vez mais claro quando você recebe uma mensagem automática. Ah, é. E aí dá até preguiça. Dá até preguiça, né? Mas a gente tem que entender muito o mercado que a gente vai atuar, o segmento, o perfil do consumidor. Exemplo, um usuário do Nubank, ele nunca vai estar dentro de uma Caixa Econômica Federal. Ele não quer falar com ninguém. E você vai lá na caixa, tem senha de letras ainda. Então são perfis diferentes. Isso serve para vender também. Então, a gente tem que se adaptar muito. Entendi. E assim, a gente trabalha hoje, a gente está com mais ou menos 18 clientes. Como eu estou acima de todos os projetos, eu tenho, às vezes minha cabeça buga, né? São 18 pitches diferentes, 18, sei lá, N canais diferentes. Então, mas a gente tem que ser muito rápido. E tem que entender, né? Quanto mais rápido você conseguir entender, compreender esse universo aí do teu cliente, mais rápido você consegue pegar o resultado ali para ele, né? A gente tem que ter velocidade de contratar pessoas boas, treinar pessoas boas, entender o produto e o serviço do cliente, qual o segmento que ele está inserido. Então, o nosso desafio é fazer isso em 15 dias. Não é fácil. 2 semanas? 2 semanas. Para fazer todo o onboard ali, todo o processo de entrada do cliente dentro de casa. Entendi. Mas que legal. E na área da saúde, assim como teve esse exemplo que você deu do Salão de Beleza, ainda... A área da saúde, peraí. Que seja clínica de estética, talvez. Não. Isso aí a gente tá falando mais B2C, né? É verdade. Não... Atua mais... Se eu não me... B2B seria mais um aparelho hospitalar. Isso. Né? Isso. É a indústria que vai lá para o hospital, né? Isso. Mas nada que seja impossível, sabe? Então, geralmente os projetos que a gente atende, geralmente são a nível Brasil, né? Então, uma empresa de software vendendo para o Brasil inteiro. Então, eu aumentei o TAM, que é o tamanho de mercado, né? Então, antes disso, antes de um cliente entrar, eu já entendo. Por exemplo, a Resquad, se tivesse um produto só para atender concessionárias no Brasil. Concessionárias de rodovia. São quantas? 5, 6, 10? 70. É um mercado restrito.
72, eu falo com 72 brincando em uma semana. Então não faz sentido, cara, eu trazer um cliente com esse tamanho de mercado para eu atender, tá? Então, aí depende, aí tem muito isso. Ou a gente vai lá e, cara, abre mercado, vai para outro segmento também. Então, senão eu não vou te atender. Ou você vai me pagar um mês só. Não vai adiantar. Porque daí já finaliza, né? Sim. Entendi. Cara, muito massa. Eu tô aqui pensando, conforme ele vai falando, cara. Interessante. É muito A gente vai aprendendo e vai pegando... Porque quando você fala na gestão de demanda, cara, Isso que eu falei só geração de demanda do meu mundinho, né? Prospecção ativa, que a gente classifica como outbound e inbound. Eu acho que vocês já ouviram esse termo, mas vamos explicar para o pessoal de casa, quem não sabe. Então, outbound é a tal da prospecção ativa. Você vai atrás. Eu vou atrás, eu paro o Anderson do que ele está fazendo e tento e abordo ele, né? É diferente do inbound, que ele vem através do marketing. Então, a pessoa vai lá, entra no meu blog, lê, ela tá atrás. Ela vem atrás de algum canal de marketing. Então, tem essa diferença. Então, tem geração de demanda, tanto outbound como marketing também. São dois mundos diferentes. É um mundo bem complexo. Não é facinho, pessoal. É fácil. é só você estar fazendo isso há alguns anos. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns procedimentos. Novas tecnologias veiculadas. Ai, que legal, bacana. E você comentou sobre a tecnologia, o uso da inteligência artificial. Sim. Em que momento que você utiliza a inteligência artificial? Assim, nessa, geração Processo. de demanda. Inicialmente, durante ou em todo o momento? Ela tá aí, uso 100% do tempo todo. Não só para isso, eu tenho inteligência artificial para conversar no WhatsApp. Então, às vezes eu tô com preguiça de falar com a Letícia, vamos lá, dou um comando e já copio e colo e tal. Ela já vai desde o WhatsApp. Então, beleza. Entra no chat GPT, o mais famoso aí. Me lista 10 concessionárias de rodovias com o e-mail e tal. Já montei uma lista de prospecção. Otimiza ali. Cria uma cadência de 3, 4 e-mails. Beleza, é claro, você tem que saber dar o comando também. O que você vai fazer, ela tem que Isso. bem feito. E, claro, não mande o texto, revise, passe por todo assim, um processo de melhorias que ela não vai substituir o homem, com certeza não. Mas utilize ela para você ganhar tempo no seu dia. É uma ferramenta de apoio enorme ali. Um estagiário ali, estudando, 10 meses aí. Só que é o estagiário que falta no atraso, não reclama. Aí, para cada cliente, eu uso, assim, geralmente para cada cliente eu uso algumas tecnologias, né? Então, eu tenho tanto automação no LinkedIn, eu tenho automação para e-mail, eu tenho automação no WhatsApp, eu tenho o que mais? No Direct também, né? No Instagram. No Instagram a gente não usa muito. Então, geralmente é B2C, né? Quem tá no Instagram. Porque... Depende... LinkedIn, né? Então, mas tem... Aí a gente, durante aqueles 15 dias que eu falei ali, do processo de entrada do cliente, eu vou testando. Para Resquad, será que eu vou usar qual? WhatsApp? LinkedIn? Qual que é o meio mais assertivo? Então, a gente tem esse período de teste. Às vezes é todos. Às vezes é só um já resolve. Às vezes não adianta. Não vou focar no WhatsApp porque não vai dar boa. Então, mas é teste. Eu prefiro errar testando do que não testar. Sim. Então, geralmente a gente testa tudo que a gente tem e vai colocando e vai montando a estratégia no cliente. Errar cedo te dá a possibilidade de corrigir cedo, né? E barato. E barato. E fator humano, pessoal. E fator humano é área comercial, igual eu falei, é resiliência. Um pré-vendedor ali fazendo abordagem no LinkedIn, WhatsApp, e-mail, ligação, geralmente ele faz de 80 a 120 pontos de contato dia.
para tirar 2, 3 reuniões. Às vezes depende do segmento, uma só, a cada 2 dias, depende muito. Sim. Então, é o que eu falei, é muito não para pouco sim. Aham. Mas aqueles... Mas chega. Mas chega. Daí- Se você não desistir, se você... Não, é daí que surgiu o brasileiro. Sou brasileiro, não desisto nunca. Porra, cara. Mas aí Mas o profissional tem que estar treinado a ser resiliente. Porque às vezes você pega uma pedreira do outro lado. Aí, para, pessoal. Foi grosso com você? Não é cara, não é você que tem que ficar mal. Às vezes é o cara que tá do outro lado mal. Então entenda, tá? É se colocar no lugar do Empatia. outro, empatia. E se Ok. hoje eu quero começar, me interessei, então às vezes quem tá assistindo se interessou muito sobre o assunto. Qual a dica que você dá para o cara entender um pouco melhor? Porque nem sempre vai ter ali você para ficar traduzindo, né? Sim. Então, não sei, um site, talvez um livro, um curso, tem algo assim para quem tá querendo entender um pouco melhor, até para saber o que procurar. Então, Sim. para eu ir atrás do Luiz, o que eu... Se eu nem eu sei o que eu quero, fica difícil. Então, tem alguma Tem. dica? Tem muito conteúdo. Acho que YouTube, YouTube. maior universidade gratuita. tem muito conteúdo. Eu acho que até... Acho que um dos únicos benefícios, talvez, que a pandemia deu uma acelerada é quantidade de cursos Realmente. de graça. Então, hoje a gente aprende qualquer coisa no YouTube. Mas tem cursos, então... Academia Exact... Só cursos de pré-venda gratuita. Tem. Cursos de venda consultiva. Tem também de graça. E conteúdos bons. Ou chama alguém. Pré-vendedor, chama para uma conversa. Também ideia. Livros. N livros. Então, o primeiro livro que eu li é o Receita Previsível, que é essa metodologia. Então, Receita. Adoro livro. Eu vou anotar. Receita? previsível. É Foi porque- desenvolvido nos Estados Unidos, a metodologia, né? Aham. É claro, se você for aplicar tudo que tem no livro, não vai dar certo. Boa parte vai. Sim. Tem o Porque- fator Brasil. Prospectar, vender, Isso, depende disso. E o Brasil é diferentão, né? Se você for pensar. Comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Sim. É como você falou, às vezes você vai fazer essa prospecção dentro do LinkedIn, tá? Mas será? Estados Unidos funciona muito bem o e-mail. E-mail? Sim, e-mail. WhatsApp lá esquece. Não, Por WhatsApp não. exemplo, o WhatsApp lá não É. é. Eles preferem o... E é legal, o mercado americano vai lá, manda uma cadência de e-mail. Chamou a atenção, você manda até com um linkzinho para ele marcar na sua agenda. Ele vai lá e marca. E ele vai entrar na reunião. No Brasil, amigo, ele marca. Se você falar com ele... Hoje, uma taxa de no-show boa no Brasil é de 15% a 20%. Que é alta, né? Lógico. Mas é boa, é uma taxa boa ainda, tá? Brasil. Imagina ruim. Não, se você entra no O que é uma taxa dos Estados Unidos, por exemplo? Sei lá. Não é. 3, 5%, não sei de cabeça. Mas é o porquê. Aí beleza, vai lá, o brasileiro, a gente tem um sério problema de falar não, né? Eu prefiro fugir do que falar não, Tem esse. tá? É igual quando alguém chama pra sair. Você não vai falar, eu não quero. Não quero. Sim. Opa, Eu vou ver e te respondo. é. Esse eu vou ver e te respondo. Nunca mais respondeu. É ou não? Pessoal, isso aumenta o nosso ciclo de vendas gigantesco. A quantidade de dias para fechar uma venda. O cara, em vez de falar, ele vai lá, faz a reunião e não quer fechar, ele fica fugindo, não atende ligação, não responde o WhatsApp. Galera, é só falar, não é o momento, tá bom? Voltamos a falar daqui 6 meses. E o mercado americano é muito assim, né? Então, se ele não quer, ele já nem vai marcar. E se ele marcar, ele tem compromisso com o horário. Então, aqui tem muito isso também, atraso. Exemplo, o podcast de hoje. É por causa do Santos. Eu podia perder, mas... Não. Foi por causa. Não O foi por causa do. episódio... Não foi por causa da inteligência artificial.
A ausência A dela. ausência dela no Waze. Mandou a gente lá pra São José dos Pinhais. Sei lá, ali no estado de São Paulo. Ai, É bacana. muito bacana, cara. Nossa, um time muito legal. Muito legal, né? É assim, a gente é um mundo totalmente diferente. Mas você já está inserido no mundo, nesse Sim, mundo, né? sim. Mas eu sou uma startup Sim. agora. Mas assim, é uma visão diferente. Quando você traz. Eu falo porque por mais que a gente seja, né, uma startup e tudo, a gente está chegando a gente já chegou com uma ideia, né, uma proposta diferente do que tem, tudo, mas é uma visão totalmente diferente. É exatamente porque o nosso mundo, eu falo quando é o nosso mundo de atendimento hospitalar, nosso mundo da saúde, o mundo de rodovia e tal, a gente não tem isso Não. enraizado no dia a dia, a gente não, né? Então, e é de extrema importância, é de suma importância isso tudo que a gente está falando, né? E que é totalmente aplicável para qualquer coisa, seja pessoa, seja empresa, né? Então, esse podcast, assim, não prometeu nada, entregou. Caraca, cara, porque atende desde o... Pra tudo, né? Lá todo. Um restaurante. Impressionante. Um restaurante que quer oferecer espaço para eventos, sei lá. Vai focar em empresa. Pra ficar preso. Cara, que raiva que dá, né? Como assim, gente? Não tava olhando isso daí, gente? Pra onde a gente tava olhando, caramba? Muito bom, Legal. muito bom. E você acha que a tendência é aumentar a passos largos ou não, aqui no Brasil? Eu tô falando no cenário do Brasil. Do quê? Esse aumento de geração de demanda, esse aumento por procura dentro de um LinkedIn, o que você acha? Não, com certeza, eu acho que tanto para profissional, então para o profissional que quer entrar, então hoje eu sou posso ser um profissional que tem um nível de inglês legal, uma empresa de fora pode vir me contratar, vendendo home office. Ou também uma empresa vender qualquer coisa, sei lá, produto, principalmente serviço ou software, vender para o Brasil também dá, ou daqui para fora também. Então a tendência é cada vez crescer muito, né? E as pessoas também acabarem se profissionalizando nisso, e entendendo mais até, né? Como funciona, como que acontecem essas conexões, né? Como abordar, e etc, né? Eu acho que isso vai acabar ficando cada vez mais comum, né? É um mundo muito dinâmico, né? Então, se a gente parar para pensar, É vivo o negócio. quem tá entrando no LinkedIn agora tá bem atrasado. Há uns anos, né? Já algumas décadas. Se você entrar hoje brincando, você tá 18 mil pessoas atrás de mim já. Né? É isso que tem gente muito mais à frente que Sim, então, sim. E exemplo, a abordagem muda sempre, o canal muda sempre, então E tem que acompanhar, tem que ir acompanhando. porque também senão fica lá. Passou o bonde. O que foi essa mudança com a entrada da inteligência artificial? Se a gente Ainda tá sendo, né? tá sendo, tá bem no comecinho, né? Então, se a gente entrar um pouquinho no cenário de inovação, se vocês pararem para observar, uma grande inovação, ela sempre colapsa alguma profissão. É A verdade. entrada do Uber colapsou os taxistas. Airbnb, maior rede de hotéis do mundo sem um quarto. É verdade. Então atrapalhou o segmento de hotéis também. Então, Segmento hoteleiro. inteligência artificial, nossa, deve ter, sei lá, não sei, mas redatores ficando desempregados. Uhum. Mas nem por isso o redator vai parar. Cara, usa a inteligência artificial ao seu favor. Aprimora, né? Agregar valor à profissão dele, né? Se destacar. E a gente escuta muito, né? Que daqui pra frente algumas profissões serão... Que como já aconteceu na evolução A gente da sociedade, várias profissões já não existem há muito tempo. 100 anos, até sei lá quantos anos atrás. Se a gente falasse que aquele tem um nome, e eu esqueci o nome. Posso só procurar um dado aqui? Pode.
daquele profissional que ficava do elevador, Ah, do elevador, verdade. Assessoria. né? assessorista. Assessorista. Ele, quem falaria que seria... Não tem. Imagina, essa loucura, isso aqui não, agora... Não, vários atendentes, profissionais que em recepção ali, por exemplo, em rodovia, totem, né? Tem alguém, mas tá aí aquele... esses dias eu fui na Decathlon, eu até brinquei, vixe, já rodou um monte ali, porque era só totem. Para você, o seu próprio pagamento. E tinha uma ou duas pessoas só para orientar, É. tiozão da vida, mas nos supermercados, né, ele vai... Você vê que cada vez mais está aumentando esses caixas eletrônicos, né, digitais, sei lá, com inteligência, que você mesmo faz ali. Conta para mim qual que é esse dado que você está buscando. Eu não achei o que eu queria trazer, mas diariamente o mundo gera cerca de 2,5 quintilhões de dados por dia. Ah, Então, eu não lembro bem certinho, mas a cada 2 dias a gente faz 5, 6 séculos. Eu tava... sim, eu já escutei isso daí. escutei, tá? É. Que Então, a mudança... Antes era 10 anos. a inteligência artificial adiantou a gente, cara, é absurdo. É um divisor de água. Muita coisa, por exemplo, cura de algumas doenças, inclusive, ela acaba sendo antecipada com o uso de inteligência artificial no processo. Não estou dizendo que é ela que vai encontrar, Sim. mas ela é muito mais ágil para levantar. Da agilidade. Muito mais. Não só inteligência artificial, qualquer outra tecnologia. Sim. Quanto tempo se produzir uma vacina na pandemia? Pois Acho que nunca chegou, É. não foi tão rápido. Não foi só o recurso financeiro, o aporte. Sim. Você tem muita Sim, tecnologia. tá tudo empregada, envolvido. Né? Contexto. Contexto. Que legal, bacana. Cara, Assim, é um assunto muito interessante. a gente fica refletindo muito enquanto tá conversando, é uma coisa maluca, cara. Né? Muito legal, muito legal. Luiz, muitíssimo obrigada Imagina. pela sua presença, né? A gente aprendeu muito hoje. E a gente vem aprendendo, né? A ideia chega a dar raiva, né? Muito burro, cara. Cara, eu sou... né? Não é E eu me sinto o tiozinho do WhatsApp perto de algumas pessoas, tá? Tecnologia. Fácil. Não fala aí. Como é que é o negócio de filhão? A gente tá em busca da humilhação, né, cara? Pô, para, cara. Eu já sei colocar status no WhatsApp, você tá falando que... Luiz, obrigada. Agradeço também toda a audiência, né? Nossa, QRX da rede. A gente pede, porque tanto eu quanto o Anderson, nós lemos as mensagens, as sugestões, né? De temas que vocês podem trazer para a gente, né? Esse tema, por exemplo, é um tema inusitado, né? É um tema que a gente nem tinha pensado, né, em trazer, mas surgiu a partir de até uma necessidade, né? E muito interessante. Então, faça parte você também, entre em contato, a gente vai trazendo bons temas aqui para vocês, né? Esses conteúdos, eles agregam muito aos profissionais, né? E, por exemplo, o que você trouxe aqui é um curso, cara. É muito curso, cara, porque principalmente para quem é de mesma maneira autônoma, ele já iniciou ali um trabalho de empreendedor, né? Enfim, são vários. Eu até agora estou pensando em muita coisa, né? Então, eu também quero fazer um agradecimento especial para a Resgatécnica, né? A Resgatécnica, que é uma parceira e compartilha do mesmo propósito que a Resquad, que é o combate às perdas evitáveis, né? Para que os possam viver. Ela é uma referência no mercado quando se trata de produtos de resgate e salvamento, além de equipamentos da Romato, né? Ela é uma revendedora aqui no Brasil, da Romato, que é uma empresa holandesa, e eles também oferecem diversos EPIs, materiais ali para você que é socorrista, você que é médico, enfermeiro, atua no atendimento pré-hospitalar e salvamento, e também para você que é gestor, para você que tem a sua empresa.
Então fica o bizu aí para você visitar lá a Esga Técnica. Eles têm bastante material, produto lá na área de APH e salvamento. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Cara, obrigado pela aula, obrigado por me fazer sentir mais né? A ignorância é uma dádiva. Obrigado, Letícia. Né? E é o próximo. Luiz, a gente vai marcar outro Bora. podcast, né? Vou marcar um webinar pra galera, fazer ao vivo, sei lá, qualquer coisa. Muito bom, muito bom. Até a próxima. Antes de finalizar, sigam a gente ali nas redes sociais, @ResquadBR. Também o QRX na Rede, ele está presente nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, YouTube, por exemplo. Então siga a gente lá, que tem bastante conteúdo, tem bastante coisa que vai, de alguma forma, contribuir aí para você colocar na sua prática do seu dia a dia. Obrigado. Um abraço.